Imagina viver em um país onde as tradições antigas e as regras estranhas governam todos os aspectos da vida cotidiana. Um lugar onde existem mercados de mulheres divorciadas e desesperadas por um novo parceiro, onde as meninas são obrigadas a engordarem para agradar seus parceiros e, curiosamente, uma área onde pessoas nascem cegas. Hoje, vamos falar sobre a vida na Mauritânia e revelar alguns fatos secretos que vão te abalar. Prepare-se para descobrir a verdade escondida e se surpreenda. A Mauritânia é um país localizado na África, cercada pelo Oceano Atlântico. A Mauritânia faz fronteira com o deserto do Saara, com o Mali e com o Senegal, com uma população de cerca de 4,5 milhões de pessoas. Predominantemente jovem, cerca de 40% da população tem menos de 20 anos. A Mauritânia é um mosaico de etnias e culturas onde árabes, berberes e africanos subsaarianos coexistem, trazendo suas próprias tradições e modos de vida. No entanto, a vida aqui é desafiadora, onde a população enfrenta a escassez de recursos básicos e os desafios de saúde pública. Apesar das dificuldades, a resiliência e a adaptabilidade dos mauritanos são notáveis. Eles dominam um território vasto e inóspito, vivendo em harmonia com um ambiente que muitos considerariam inabitável. A Mauritânia é um lugar onde as condições extremas do Saara moldam a existência diária de seus habitantes. Aqui, a vida é uma luta constante contra os elementos, com temperaturas escaldantes durante o dia e frias durante a noite. As comunidades que habitam essas terras desenvolvem uma resistência e adaptabilidade que parecem quase sobrenaturais. Os senhores do deserto, principalmente da etnia árabe-berberi, dominam estas vastas extensões com uma sabedoria transmitida de geração em geração. Eles são mestres em navegação através das dunas, lendo as estrelas e os ventos, utilizando o conhecimento ancestral para encontrar água e pastagem onde parece não haver nada. Suas caravanas atravessam o Saara, transportando mercadorias. A vida nômade destes senhores do deserto é marcada por uma profunda conexão com a terra e um senso de comunidade e cooperação. A sobrevivência em um ambiente tão severo depende do apoio mútuo, da partilha de recursos. As tendas de pele de cabra e camelo, montadas e desmontadas com rapidez, são mais do que abrigos. São símbolos de uma existência que se adapta e resiste às adversidades. Imagine viver em um país onde as meninas são forçadas a praticar o gavage, mais conhecido como alimentação forçada. Esta prática é baseada na crença de que a obesidade feminina é um sinal de beleza. Em uma sociedade onde a gordura é culturalmente valorizada, meninas e mulheres jovens são submetidas a regimes extremos de alimentação forçada para atingir um corpo considerado ideal. O processo de gavage começa geralmente em uma idade muito jovem, às vezes tão cedo quanto aos 5 anos. As meninas são retiradas da escola e enviadas para campos de engorda, sob a supervisão de suas mães ou de engordadoras contratadas. Durante este período, elas são obrigadas a consumir grandes quantidades de comida e líquidos, frequentemente à base de leite de camelo, cuscuz e manteiga. A quantidade de alimentos ingeridos diariamente pode ser esmagadora, chegando a vários litros de leite e quilos de cuscuz. O método de alimentação forçada é brutal. Meninas que resistem a comer são punidas fisicamente. Em alguns casos, seus dedos são pressionados entre duas varas de madeira para garantir a obediência. Se uma menina vomita, ela é forçada a consumir seu próprio vômito ou a comer ainda mais para compensar a perda. Este regime pode durar meses e é repetido ao longo dos anos para garantir que a menina mantenha um peso elevado. Os efeitos físicos e psicológicos do gavage são devastadores. As consequências para a saúde incluem obesidade mórbida, hipertensão, diabetes e problemas cardíacos. As meninas sofrem de dores constantes, dificuldade para se mover, em muitos casos, desnutrição devido à falta de equilíbrio nutricional na dieta forçada. Culturalmente, o gavage é visto como um rito de passagem que prepara as meninas para o casamento. Homens mauritanos tradicionalmente preferem mulheres gordas, associando a gordura à riqueza e à capacidade de suportar a vida doméstica. Essa pressão social é perpetuada por gerações, com mães forçando suas filhas a passar pelo mesmo sofrimento que elas próprias experimentaram. A próxima curiosidade é extremamente chocante. Vamos falar sobre o mercado de esposas divorciadas, que envolve a venda e compra de mulheres e meninas para casamentos forçados. Devido à alta taxa de divórcios e à falta de aplicativos de encontros online, homens e mulheres que procuram um novo parceiro vão a esses mercados. Curiosamente, os homens mauritanos preferem se casar com mulheres divorciadas, acreditando que elas são mais experientes em cuidar do lar e dos maridos. Essa prática é impulsionada por fatores culturais, econômicos e sociais e representa uma grave violação dos direitos humanos. As vítimas, muitas vezes oriundas
oriundas de comunidades pobres e vulneráveis, são tratadas como mercadorias, privando-as de sua liberdade e dignidade. As transações de tráfico de esposas geralmente ocorrem em mercados clandestinos ou através de intermediários que atuam nas sombras. Famílias desesperadas por dinheiro veem o casamento forçado de suas filhas como uma saída para a pobreza. Em troca de dotes significativos, que podem incluir dinheiro, gado ou outros bens valiosos, essas meninas são entregues a homens, muitas vezes muito mais velhos, sem qualquer consideração por seu consentimento ou bem-estar. As meninas traficadas para casamentos forçados enfrentam um futuro sombrio. Elas são frequentemente submetidas a abusos físicos, emocionais e sexuais por parte de seus maridos. Sem acesso à educação ou a qualquer tipo de suporte, elas se encontram em situações de completa dependência e isolamento. A falta de recursos legais e sociais torna quase impossível para essas vítimas escaparem de suas condições opressivas. As razões por trás do tráfico de esposas são complexas. A pobreza extrema e a falta de oportunidades econômicas são fatores primários que levam as famílias a considerar essa prática. Além disso, normas culturais e tradições que valorizam o controle masculino sobre as mulheres perpetuam a aceitação social do casamento forçado. A falta de educação e conscientização sobre os direitos das mulheres agrava ainda mais a situação. As autoridades mauritanas têm dificuldade em combater o tráfico de esposas devido à natureza clandestina das transações e à corrupção em diferentes níveis do sistema legal e policial. Mesmo quando os casos são denunciados, a aplicação da lei é frequentemente ineficaz e os perpetradores muitas vezes escapam impunes. A falta de proteção para as vítimas também significa que muitas mulheres traficadas permanecem escondidas, temendo represálias se tentarem buscar ajuda. A Mauritânia quase não recebe turistas. Enquanto o vizinho Marrocos atrai muitos turistas, a vida no país continua passiva e inadequada para receber pessoas. Sendo assim, os turistas acham que não há nada que valha a pena ver aqui e muitas vezes ignoram a Mauritânia para viajar. As próprias agências de turismo nem sequer consideram organizar excursões a este país porque não acham seguro. Desde que abraçaram a cultura árabe, adotaram muitos de seus costumes. E um exemplo disso é, na hora de comer, onde eles comem apenas com a mão direita e não usam a mão esquerda, como um país estritamente muçulmano sunita. As mulheres nunca usam roupas que exponham as pernas e os braços. Mesmo se você for um turista, você deve evitar usar roupas reveladoras, pois você pode enfrentar reações dos moradores locais. Além disso, os homens devem evitar usar shorts, mesmo no verão, e optar por calças compridas. Também é importante evitar apertar a mão de mulheres mauritanas, a menos que a mulher ofereça sua mão primeiro. Os cumprimentos geralmente são feitos com um aceno de cabeça ou uma mão no coração. É altamente recomendável evitar beber água da torneira e optar por água engarrafada ou purificada. Certifique-se de que as garrafas estejam lacradas ao comprá-las. Também é prudente evitar gelo em bebidas e usar água engarrafada para escovar os dentes. Seja cauteloso com alimentos de rua, opte por comer em restaurantes que pareçam limpos e populares entre os locais para evitar qualquer tipo de problema. Agora, uma curiosidade que vai te intrigar. Em uma aldeia isolada no deserto, mais conhecida como Tinjé, cerca de 1 em cada 10 pessoas nasce cega. Essa condição não é resultado de um acidente ou doença infecciosa, mas parece ser uma anomalia genética específica da região. Os cientistas e médicos que estudaram a área sugerem que a cegueira é causada por uma mutação genética hereditária. A principal hipótese é que a cegueira em Tinjé seja causada por uma forma de retinite pigmentosa, uma doença genética que afeta a retina do olho. A alta taxa de casamentos que ocorrem entre parentes próximos pode ter exacerbado a propagação dessa mutação genética. Em comunidades pequenas e isoladas, como Tinjé, é mais provável que mutações genéticas raras se tornem comuns, como a síndrome de Usher, que causa perda auditiva. Na Mauritânia, a poligamia é aceita e até encorajada em algumas comunidades. Homens podem casar-se com até 4 mulheres simultaneamente, conforme permitido pelo Islã, e em muitos casos, ter múltiplas esposas é um símbolo de riqueza e poder. No entanto, a realidade por trás dessa tradição é complexa e muitas vezes dolorosa para as mulheres envolvidas. As esposas em um casamento polígamo muitas vezes vivem sob o mesmo teto ou em proximidade, criando um ambiente de rivalidade e tensão. A distribuição de recursos e afeto do marido pode ser desigual, gerando ressentimento e conflitos internos. Esposas são frequentemente forçadas a aceitar essa situação, sem ter voz ou poder de decisão, perpetuando um ciclo de submissão e dependência. Além disso, a poligamia na Mauritânia pode levar a consequências econômicas severas. As famílias polígamas enfrentam a pressão de sustentar múltiplos lares e filhos, muitas vezes resultando em dificuldades financeiras. As mulheres, especialmente aquelas de status inferior, podem encontrar-se em situações vulneráveis, sem acesso à educação ou oportunidades de trabalho, dependentes inteiramente de seus maridos para sustento. Prepare-se para descobrir uma realidade assustadora sobre a Mauritânia. Estima-se que até 20% da população na Mauritânia vive em alguma forma
forma de escravidão ou servidão, um fato que desafia uma compreensão moderna e desperta indignação mundial. Na Mauritânia, práticas de escravidão continuam a moldar a vida de milhares de pessoas, apesar de todas as tentativas de erradicação. Neste país, homens, mulheres e crianças são forçados a viver em servidão, trabalhando sem remuneração e sem esperança de liberdade. As práticas de escravidão são profundamente enraizadas em antigas divisões de casta e permanecem ocultas, mas devastadoras na sociedade moderna. Escravos nascem em cativeiro e são considerados propriedade, transferidos de geração em geração como bens herdados. Eles são forçados a realizar trabalhos extenuantes, desde pastorear gado até realizar tarefas domésticas, sem qualquer reconhecimento de seus direitos humanos básicos. As condições de vida são desumanas, com abusos físicos e psicológicos sendo uma realidade diária. As tentativas de abolir a escravidão na Mauritânia enfrentam resistência feroz. As leis contra a escravidão são frequentemente ignoradas e as vítimas têm pouco ou nenhum recurso legal. O governo e as autoridades locais muitas vezes fecham os olhos para essas atrocidades, permitindo que as práticas continuem inabaláveis. Além disso, o estigma social e o medo de represálias mantêm muitos escravos em silêncio, incapazes de buscar ajuda. A educação e a conscientização sobre os direitos humanos são severamente limitadas, dificultando ainda mais os esforços para libertar essas pessoas. Por favor, compartilhe seus pensamentos sobre o lado sombrio da Mauritânia nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar um like. Seu apoio significa muito para nós. Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela agora, tenho certeza que você vai gostar do conteúdo. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.